ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit, aprendi aquele assunto. Não vou... E aí, galera do Yessen, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alisson James, que hoje, mesmo à distância, venho aqui para dar um recadinho super interessante para vocês. Mostrar que física para o Enem é fácil. Então, cola comigo que você vai arrebentar nessas questões. Falando em arrebentar, você precisa lembrar de um assunto que é de fundamental importância. Qual assunto, professor? Você vai lembrar de mecânica. Professor, o que é cobrado em mecânica? Você vai lembrar disso aqui, ó, movimento. E toda vez que você pensa em movimento, você pode lembrar dessa palavra, olha, gente, velocidade. Mas, professor, como que eu calculo a velocidade? Aí você lembra de duas outras grandezas. Você vai lembrar que você necessita da distância e que também vai ser necessário o tempo. Para mostrar a vocês que esse é um tema que o Enem cobra, nós temos aí a primeira questão de mecânica que eu selecionei para que a gente possa aqui brilhar. Vamos lá? Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite de velocidade é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Então, pessoal, isso é uma situação corriqueira. Então, é comum que durante uma viagem você passe em trechos de determinadas cidades e nesses trechos seja sinalizada a presença de um radar. Vocês vão observar que após essa sinalização, indicando a presença do radar, você vai encontrar faixas que aparecem separadas por uma determinada distância. Nessa questão, essas faixas apresentam uma distância de 2 metros. E de acordo com o texto, o veículo deve manter uma velocidade média de 40 km por hora. Mas, professor, o que eu faço para calcular o tempo? Conceito básico na física. Você tem que lembrar que a velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Também, pessoal, não esqueça padronizar as unidades de medida. Observe que aqui veio em metros e que a velocidade está em quilômetros por hora. O que faço, professor? Você vai lembrar que de quilômetro por hora para metros por segundos, você deve dividir por 3,6. Mas, professor, o 40 eu não consigo dividir por 3,6. Eu vou perder tempo nessa divisão? De jeito nenhum. Você apenas substitui na sua equação, indicando que você está dividindo. Então, 40 dividido por 3,6, você já estaria transformando esse quilômetro por hora em metros por segundos. Seguindo com os dados da questão, nós temos que a distância é 2 e o tempo que nós vamos calcular. A partir daí, turma, você vai mostrar os seus conhecimentos fundamentais em matemática. O que faço, professor? Você pode, por exemplo, simplificar o 40 com 2. E de um jeito bem simples, observar que quando eu divido o 40 com 2, então no lugar do 40 vai ficar 20. Repete o nosso 3,6. No lugar do 2, você coloca o número 1. A partir desse momento, você visualiza que aqui nós temos uma proporção. E aplicando a propriedade dos meios e dos extremos, você chega na seguinte expressão matemática: 20t igual a 3,6. Vale observar que quando está multiplicando por uma variável, você muda ele de lado
passando, dividindo. E a partir desse momento, você já consegue eliminar algumas alternativas, tipo a letra B, onde você tem 11,1. Mas professor, por que eu vou eliminar? Observe, o numerador ele é menor do que o denominador. Então isso indica para você uma resposta que tem que ser menor do que 1. Então, observando as alternativas, você já foge do mal. O que seria esse mal? As respostas que não tem nada a ver com o seu procedimento matemático. Professor, isso aqui para dividir vai dar um pouquinho de trabalho. Nada disso. É só você aplicar os seus conhecimentos de matemática e perceberá, por exemplo, que se você multiplicasse em cima e embaixo por 10, você teria 36 dividido por 200. Poderia dividir 36 por 2, lembrando que vai dar 18. E depois dividir pelos 2 zeros que você esqueceu. Mas observando as alternativas, você ainda vai perceber de uma coisa. 3,6 dividido por 2 daria 1,8. Observe que a única alternativa que tem algo que me lembre 1,8 é justamente a letra C, onde você tem 0,18 segundos. Se liga aí, qualquer situação em que esse carro passar com um tempo menor do que 0,18 segundos, ele seria multado, porque estaria indicando que a sua velocidade foi maior do que 40 km por hora. Então espero que vocês tenham aí entendido o recadinho e se ligue. Mecânica, movimento, velocidade, distância sobre tempo. Alisson James, direto do Zente, para vocês. Não vou me dar mal, pois estou vacinado, simulado mensal pro Enem tô preparado.